A morte pode chegar de muitas formas, mas nunca imaginei que chegaria pelas mãos daqueles que mais amei. Meu nome é Eunice Oliveira. Tenho 60 anos e toda a minha vida foi dedicada à família que construí em Manaus, no coração da Amazônia. Durante décadas, trabalhei como enfermeira no hospital universitário, economizando cada centavo dos meus R$ 3.200 mensais para garantir o futuro dos meus filhos. Comprei esta casa de 3 quartos no bairro Adrianópolis por 280 000. Quitei os estudos de medicina do meu filho Rodrigo, investindo R$ 150 mil, e ainda ajudei quando ele decidiu se casar com Camila. Era uma quinta-feira comum de dezembro quando minha vida se despedaçou. Eu havia saído para fazer as compras do Natal. Nossa família sempre se reunia na minha casa para a ceia, uma tradição que mantive por mais de 20 anos. As luzes natalinas já decoravam as ruas de Manaus e eu planejava preparar a tradicional ceia amazônica com pato no Tucumã e farofa de castanha. Voltei mais cedo que o esperado porque esqueci minha carteira. Ao abrir a porta da sala, ouvi a voz do meu filho Rodrigo ecoando pela casa. Ele estava lendo algo em voz alta e suas palavras me gelaram o sangue. Minha mãe partiu dormindo, sem dor. Por um momento pensei que fosse alguma brincadeira de mau gosto ou talvez ele estivesse ensaiando algo para o hospital onde trabalha como médico. Mas então, escutei a voz da minha nora Camila, doce e calculista como sempre. Quanto tempo até fazer efeito? Meu coração disparou. Escondi-me atrás da parede que separa a entrada da sala, tentando processar o que estava ouvindo. Rodrigo respondeu com uma frieza que jamais reconheci no filho que criei. Vai ser rápido. Ela tem que morrer durante o dia. As palavras dele cortaram minha alma como lâminas afiadas. Camila continuou, e sua voz revelava uma ansiedade doentia. E o testamento? Você tem certeza de que está tudo certo? Rodrigo riu, um som amargo que nunca esquecerei. Claro que sim. Como médico, eu sei exatamente como fazer parecer natural. Um ataque cardíaco é comum na idade dela. E com o testamento que ela assinou mês passado, ficamos com tudo. A casa, as economias, os R$ 180 mil da poupança. Senti minha visão escurecer. O testamento que assinei mês passado era para protegê-los, deixando tudo dividido entre Rodrigo e sua irmã Marina, que mora em São Paulo. Mas agora percebia que havia sido manipulada. Camila havia insistido tanto para que eu organizasse minha vida, sugerindo mudanças no testamento que, na época, me pareceram sensatas. E se alguém desconfiar? Perguntou Camila, e pude ouvir o nervosismo em sua voz. Rodrigo foi categórico. Ninguém vai desconfiar. Sou médico respeitado, ela tem histórico de pressão alta, e vamos estar aqui quando descobrirmos o corpo. Além disso, com o Natal chegando, todos vão pensar que foi o estresse das festividades. Minhas pernas tremiam, mas consegui me manter em pé. Durante 33 anos, criei Rodrigo com todo o amor que uma mãe pode dar. Trabalhei turnos duplos no hospital para pagar seus estudos, vendi joias da minha mãe para custear seu intercâmbio na Europa, e agora descobria que ele planejava minha morte com a mesma frieza com que prescrevia medicamentos. Consegui sair de casa silenciosamente, minha mente trabalhando freneticamente. Caminhei pelas ruas do bairro tentando organizar meus pensamentos. Rodrigo e Camila haviam escolhido a véspera do Natal para executar seu plano macabro. Que ironia cruel! Usar a data que sempre representou união familiar para cometer o crime mais hediondo possível. Mas se eles queriam uma surpresa de Natal, eu daria uma que jamais esqueceriam. Minha carreira como enfermeira me ensinou muito sobre medicamentos, protocolos hospitalares e, principalmente, sobre a importância de documentar tudo. Eles subestimaram a mulher que me tornei ao longo de 6 décadas de vida. Naquela noite, comecei a planejar minha própria vingança. Se meu filho queria me ver morta, eu morreria, mas apenas simbolicamente. A Eunice ingênua e confiante morreria naquela noite, dando lugar a uma mulher determinada a expor a verdade e proteger outras famílias de filhos ingratos, como o meu. Se você está acompanhando esta história, deixe seu like para me dar forças para continuar contando como enfrentei esta traição. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua presença me dá coragem para seguir em frente. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, revivendo cada palavra que escutei. Às 5 da manhã,
Levantei e comecei a observar Rodrigo e Camila com outros olhos. Eles chegaram para o café da manhã, agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Camila até me deu um beijo na testa, dizendo: "Bom dia, mãezinha querida. Dormiu bem?" A hipocrisia dela me revoltou, mas mantive a compostura. Durante meus 40 anos como enfermeira, aprendi a controlar minhas emoções, mesmo nas situações mais difíceis. Sorri e respondi: "Dormi sim, minha filha. Vocês querem ovos mexidos?" Era surreal estar servindo café da manhã para as pessoas que planejavam minha morte. Rodrigo folheava alguns papéis enquanto tomava café e consegui ver que eram documentos médicos. Meu coração acelerou quando reconheci meu próprio prontuário médico. Como ele conseguiu isso? Pensei. Então lembrei que, por eu ser enfermeira aposentada do mesmo hospital onde ele trabalha, Rodrigo tinha acesso facilitado aos meus registros. "Mãe", disse Rodrigo, guardando os papéis rapidamente, "você tem tomado seus medicamentos para a pressão certinho?" Respondi que sim, mas notei como ele trocou um olhar cúmplice com Camila. Era óbvio que estavam verificando meu histórico médico para tornar minha morte natural mais convincente. Depois que saíram para trabalhar, vasculhei o quarto que eles usavam quando ficavam em casa. No criado mudo, encontrei um frasco pequeno sem rótulo, contendo um líquido transparente. Minha experiência médica me alertou imediatamente. Aquilo não era remédio comum. Fotografei o frasco com meu celular e guardei uma pequena amostra em outro recipiente. Também encontrei anotações na letra de Rodrigo. Dosagem: 15 ml. Efeito: 2 e 4 horas. Sintomas: parada cardíaca, aparência natural. Meu sangue gelou. Meu próprio filho havia pesquisado meticulosamente a melhor forma de me assassinar. Mais perturbador ainda foi descobrir um esboço do que pareciam ser últimas palavras que eu supostamente teria dito antes de morrer. Rodrigo havia escrito: "Ela disse que se sentia cansada e queria descansar. Foram suas últimas palavras antes de adormecer para sempre." Decidi investigar mais profundamente. Liguei para minha amiga Conceição, que trabalha no laboratório do hospital, e pedi para ela analisar discretamente a amostra que coletei. "Eunice, isso é muito estranho", ela me disse pelo telefone horas depois. "É uma substância que pode causar parada cardíaca, mas é quase indetectável em exames post-mortem básicos." A confirmação científica do que eu suspeitava me deu forças para continuar investigando. Naquela tarde, quando Rodrigo e Camila voltaram, agi naturalmente, mas prestei atenção em cada detalhe. Camila mencionou casualmente: "Que bom que você está bem, mãezinha. Às vezes me preocupo com sua saúde." A falsidade dela era nauseante. Durante o jantar, Rodrigo comentou sobre um caso no hospital. "Hoje atendi um paciente que teve parada cardíaca em casa. Por sorte, a família estava presente." Camila respondeu: "Que sorte mesmo! Imagina se ele tivesse morrido sozinho." Eles estavam testando suas próprias reações, ensaiando para o momento em que descobririam meu corpo. Era como assistir a uma peça teatral macabra sendo ensaiada na minha própria casa. Naquela noite, fingi ter dor de cabeça e fui para o quarto cedo. Através da parede, consegui ouvir fragmentos da conversa deles. "Amanhã à tarde, quando ela tomar o chá, vamos estar aqui para testemunhar." Cada palavra confirmava minha suspeita de que o plano seria executado no dia seguinte. Passei a madrugada organizando minha estratégia. Precisava de evidências irrefutáveis, mas também precisava proteger minha própria vida. Decidi que fingiria beber o que quer que eles colocassem na minha bebida, mas na verdade não ingeriria nada. Às 6 da manhã, liguei para Marina, minha filha em São Paulo, mas sem contar detalhes. "Filha, você pode vir para Manaus hoje? Preciso falar algo importante com você." Marina ficou preocupada, mas prometeu pegar o primeiro voo disponível. Também contatei Dr. Alberto, meu médico de confiança há mais de 20 anos. "Doutor, preciso de uma consulta urgente hoje. É sobre Rodrigo." Marquei para as 2 da tarde, calculando que seria pouco antes da execução do plano. Quando Rodrigo e Camila acordaram, notei uma ansiedade diferente neles. Camila estava especialmente atenciosa, insistindo para que eu descansasse. "Mãezinha, você parece cansada. Que tal tomar um chá calmante mais tarde?" Rodrigo acrescentou: "É verdade, mãe. Você tem trabalhado muito com os preparativos do Natal. Precisa cuidar da sua saúde." A preocupação falsa deles me deu náuseas, mas sorri e agradeci. Enquanto eles se arrumavam para sair,
Ouvi Camila sussurrar: "Hoje é o dia." Rodrigo respondeu: "Está tudo pronto. Quando voltarmos para o almoço, será a hora." Meu coração disparou, mas mantive a calma. Em poucas horas, descobriria se minha estratégia funcionaria ou se me tornaria vítima da ganância dos próprios filhos. A diferença era que agora eu estava preparada para a guerra que eles haviam declarado. 17 de dezembro, véspera da véspera do Natal. O dia que meu filho escolheu para me matar havia chegado. Acordei às 5 da manhã, com uma mistura de terror e determinação. Durante 40 anos salvando vidas no hospital, jamais imaginei que usaria meus conhecimentos médicos para salvar minha própria vida das mãos do meu próprio sangue. Rodrigo e Camila saíram cedo, mas não antes de Camila preparar um chá especial para mim. "Mãezinha, deixei seu chá de camomila favorito na mesa. Tome quando se sentir cansada, vai ajudar a relaxar." O sorriso doce dela escondia a intenção mais sinistra que eu já presenciei. Assim que eles saíram, despejei o chá na pia e lavei bem a xícara. Depois, preparei uma mistura de água com açúcar na mesma xícara, deixando uma pequena quantidade no fundo para simular que havia bebido quase tudo. Também borrifei algumas gotas de água no rosto e pescoço para simular suor. Às 9 da manhã, recepcionei Marina no aeroporto. Quando ela me viu, ficou alarmada. "Mãe, você está pálida. O que está acontecendo?" Sem entrar em detalhes sobre o plano homicida, contei que precisava de sua presença para uma situação delicada envolvendo Rodrigo. "Marina, preciso que você se esconda no quarto dos fundos quando seus irmãos chegar. Vai presenciar algo que pode chocar você, mas é fundamental que seja testemunha." Ela ficou confusa, mas concordou em confiar em mim. Às 11 horas, recebi uma ligação de Rodrigo. "Mãe, vamos almoçar aí em casa hoje. Camila está trazendo aquela sobremesa que você gosta." A voz dele estava diferente, mais tensa. Era óbvio que estava nervoso com a proximidade da execução do plano. Respondi com a voz mais natural possível: "Que bom, filho. Estou me sentindo um pouco cansada hoje, mas ficarei feliz em almoçar com vocês." Do outro lado da linha, pude perceber a satisfação diabólica em sua respiração. Às 12h30, escutei o carro deles chegando. Marina estava escondida no quarto dos fundos com meu celular, gravando tudo através da porta entreaberta. Eu me deitei no sofá da sala, fingindo estar descansando. "Mãe!" Camila entrou animada, carregando sacolas de comida. "Como está se sentindo? Tomou o chá que deixei?" Respondi com voz fraca. "Tomei sim, minha filha. Me sinto meio zonza." Rodrigo se aproximou imediatamente, fingindo preocupação médica enquanto verificava minha pressão. "Sua pressão está um pouco alterada, mãe. É normal, deve ser o cansaço." Ele trocou um olhar significativo com Camila. Era evidente que interpretaram minha fraqueza como efeito do veneno que acreditavam ter me dado. Durante o almoço, eles estavam estranhamente solícitos. Camila insistia para que eu comesse. "Precisa manter as forças, mãezinha." Rodrigo checava constantemente se eu estava bem. "Está sentindo alguma coisa diferente? Dor no peito? Falta de ar?" A cada pergunta, meu coração se partia um pouco mais. Era surreal perceber que meu filho estava aguardando ansiosamente os sintomas que indicariam minha morte iminente. Respondi que estava apenas cansada e com um pouco de enjoo. Às 2 da tarde, fingi que a sonolência estava aumentando. "Acho que vou deitar um pouco", murmurei, dirigindo-me para o sofá. Rodrigo e Camila trocaram novamente aquele olhar cúmplice que se tornara familiar. "Quer que eu chame uma ambulância, mãe?" perguntou Rodrigo, mas sua voz tinha uma expectativa terrível. Era óbvio que ele queria que eu recusasse para que pudesse descobrir meu corpo mais tarde e atestar o óbito ele mesmo. "Não precisa, filho. É só cansaço." Fechei os olhos e respirei lentamente, simulando os estágios iniciais de perda de consciência. Através das pálpebras semicerradas, vi Rodrigo se aproximar e verificar meu pulso. "O pulso está fraco", sussurrou para Camila. "Não vai demorar muito." A frieza clínica em sua voz me chocou profundamente. Ele estava falando da minha morte com a mesma naturalidade com que discutiria o clima. Camila perguntou baixinho: "Quanto tempo mais?" Rodrigo respondeu: "Talvez 1 hora. Vamos esperar no quarto para não levantar suspeitas quando chamarmos os paramédicos." Eles se retiraram, acreditando que eu estava morrendo lentamente no sofá da sala. Durante os 40 minutos seguintes, mantive a respiração lenta e superficial,
ocasionalmente emitindo gemidos baixos para simular sofrimento. Marina gravou tudo do quarto dos fundos, capturando inclusive os momentos em que Rodrigo e Camila saíam para verificar meu estado e comentavam sobre a proximidade da minha morte. Às 3h15, escutei Rodrigo dizer: "Acho que chegou a hora." Eles se aproximaram do sofá onde eu estava desmaiada. Rodrigo checou novamente meu pulso e anunciou: "Acabou. Ela se foi." Camila sussurrou: "Finalmente. Agora somos livres." Foram as palavras mais cruéis que já escutei em minha vida. Rodrigo pegou o telefone para chamar a emergência, mas antes de discar, eu abri os olhos e me sentei lentamente no sofá. A expressão de horror absoluto nos rostos deles valeu cada segundo de terror que passei. "Surpresa", disse calmamente. "Parece que os relatórios da minha morte foram exagerados." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou paralisado com o telefone na mão, enquanto Camila recuou como se tivesse visto um fantasma. A cor drenou completamente de seus rostos, e pude ver o exato momento em que perceberam que haviam sido descobertos. Mãe!" Rodrigo gaguejou, deixando o telefone cair. Você estava..." Sua voz falhou, incapaz de completar a pergunta óbvia. Levantei-me lentamente do sofá, mantendo contato visual direto com ele. "Estava morrendo? Era isso que vocês esperavam?" Minha voz saiu mais calma do que eu imaginava ser possível. "Lamento desapontá-los, mas aquele chá de camomila que Camila preparou com tanto carinho acabou indo pelo ralo." Camila tentou uma última cartada de inocência. "Mãezinha, do que você está falando? Estávamos preocupados com você." Mas sua voz tremia, e suas mãos nervosas denunciavam a mentira. "Preocupados?" Ri amargamente. "Como quando você perguntou quanto tempo o veneno levaria para fazer efeito, ou quando Rodrigo disse que eu tinha que morrer durante o dia para parecer mais natural." A máscara finalmente caiu dos rostos deles. Rodrigo tentou uma última negação. "Mãe, você deve ter escutado errado. Não entendeu o contexto." Mas sua voz não tinha mais a convicção anterior. "Não entendi o contexto?" Caminhei até a mesa e peguei o frasco sem rótulo que havia encontrado no quarto deles. "E este frasco? É contexto também? A substância que pode causar parada cardíaca, mas é quase indetectável em exames básicos?" Rodrigo empalideceu ainda mais. "Como você... Onde encontrou isso?" A pergunta foi uma confissão involuntária. "Na gaveta do seu criado mudo, junto com suas anotações sobre dosagem e tempo de efeito." "Ah, e também encontrei o rascunho das minhas supostas últimas palavras. Peguei o papel com sua caligrafia. Ela disse que se sentia cansada e queria descansar. Foram suas últimas palavras antes de adormecer para sempre." Imitei sua voz sarcasticamente. Camila desabou numa cadeira, sabendo que não havia mais como negar. Rodrigo, porém, tentou uma última estratégia. "Mãe, você não compreende a situação. Eu só estava estudando um caso do hospital." "Estudando?" Minha voz subiu de tom pela primeira vez. 40 anos como enfermeira me ensinaram a diferença entre estudo médico e planejamento de homicídio. Respirei fundo antes de continuar. E não era qualquer homicídio, era o assassinato da própria mãe. Nesse momento, Marina saiu do quarto dos fundos, ainda segurando o celular. "Eu gravei tudo", disse, sua voz carregada de desgosto. "Cada palavra, cada olhar cúmplice, cada momento em que vocês esperavam nossa mãe morrer." Rodrigo virou-se bruscamente. "Marina, o que você está fazendo aqui?" A presença de testemunha adicional claramente o desesperou. "Mamãe me pediu para vir." Obviamente, ela suspeitava de algo. Marina se dirigiu diretamente a Rodrigo. "Você realmente planejava matar nossa mãe? A mulher que vendeu as joias da vovó para pagar seus estudos? Os R$150 mil que gastei na sua formação?" acrescentei. "Os R$280 mil desta casa que seria sua herança. Os 180. Zero da poupança que economizei centavo por centavo. Era isso que vocês queriam tanto que valesse minha vida?" Camila finalmente encontrou sua voz. "Você não entende, mãezinha. Nós precisávamos do dinheiro. Rodrigo tem dívidas do consultório. E eu..." "Cala a boca, Camila!" Rodrigo gritou, percebendo que ela estava confessando. "Não, Rodrigo, já chega!" Camila explodiu. "Ela descobriu tudo mesmo. Era culpa sua por insistir nesse plano idiota." As fagulhas entre eles começaram a voar.
Você disse que seria perfeito, que ninguém suspeitaria. Eu disse? Rodrigo retrucou. Foi você quem sugeriu acelerar a herança. Você quem insistiu que ela estava demorando muito para morrer naturalmente. Observei meu filho e minha nora se voltarem um contra o outro, revelando a podridão que corroía seu relacionamento. Cada acusação mútua era uma confissão adicional dos seus crimes. Vocês discutem sobre acelerar minha morte como se fosse um investimento atrasado, disse friamente. Como se minha vida fosse apenas um obstáculo entre vocês e o dinheiro. Marina estava chorando silenciosamente, ainda processando a realidade de que nosso próprio sangue havia planejado um matricídio. Rodrigo, como você pôde? Mamãe te criou sozinha depois que papai morreu. Ela trabalhou turnos duplos para você ter tudo. Você não compreende a pressão que eu enfrento. Rodrigo explodiu finalmente. As dívidas, as expectativas, todo mundo esperando que eu seja bem-sucedido porque sou médico. Precisava do dinheiro agora, não quando ela morresse naturalmente daqui a 20 anos. A confissão completa finalmente saiu. Meu filho considerava minha longevidade um inconveniente financeiro. Aos 60 anos, eu era vista como um obstáculo aos planos dele. Então vocês decidiram que seria mais conveniente me assassinar na véspera do Natal? Perguntei. Usar a data que sempre representou união familiar para cometer o crime mais hediondo possível? Rodrigo não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Camila continuava chorando, mas suas lágrimas pareciam mais de autocomiseração do que de remorso genuíno. Agora, disse calmamente, vocês vão descobrir o que acontece quando uma mãe traída decide revidar. A atmosfera na sala estava carregada de tensão quando anunciei minha decisão de retaliar. Rodrigo e Camila trocaram olhares desesperados, finalmente compreendendo que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Mãe, Rodrigo tentou uma aproximação conciliadora. Podemos conversar sobre isso. Foi um momento de loucura. Não íamos realmente fazer nada. Sua voz trêmula denunciava o desespero crescente. Um momento de loucura? Repeti incrédula. Rodrigo, vocês planejaram meu assassinato por semanas, pesquisaram venenos, estudaram meu histórico médico, até ensaiaram suas reações para quando descobrissem meu corpo. Marina balançou a cabeça, ainda processando a gravidade da situação. Vocês realmente acreditavam que conseguiriam conviver com isso? Ver mamãe morta e fingir choque? Camila tentou se levantar da cadeira. Eunice, nós podemos compensar isso de alguma forma. Que tal se nós... Não a deixei terminar. Compensar? Minha voz ficou perigosamente baixa. Como exatamente vocês compensariam ter planejado meu homicídio? Com flores no meu funeral? Durante meus 40 anos no hospital, aprendi que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. A traição que acabara de descobrir era uma dessas feridas, mas também aprendi que a justiça, quando aplicada corretamente, pode ser a melhor medicina. Aqui está o que vai acontecer, anunciei, assumindo o controle da situação. Primeiro, Rodrigo, você vai devolver cada centavo que gastou do dinheiro que emprestei para seu consultório. Os 80 mil reais que você disse ser para equipamentos médicos, mas que descobri ter ido para pagar suas apostas online. O rosto de Rodrigo se contraiu. Era óbvio que ele não esperava que eu soubesse sobre suas dívidas de jogo. Mãe, eu posso explicar? Não há explicação possível, cortei. Segunda condição. Vocês vão assinar uma confissão completa sobre o plano de me assassinar. Marina gravou tudo, mas quero algo por escrito também. Nunca vamos assinar isso, Camila protestou, encontrando súbita coragem. Então vão explicar para a polícia, para o Conselho Regional de Medicina e para toda Manaus como um médico respeitado planejou envenenar a própria mãe na véspera do Natal. Minha resposta foi firme e definitiva. Rodrigo empalideceu completamente. Perder o registro médico seria o fim de sua carreira e sua fonte de renda. Mãe, por favor, pense na sua reputação também. Isso vai virar escândalo. Minha reputação? Ri sarcasticamente. 40 anos salvando vidas me deram uma reputação sólida. Não será o filho assassino que vai manchá-la. Fiz uma pausa dramática. Mas você tem razão sobre uma coisa. Isso vai virar escândalo, a menos que façam exatamente o que eu disser. Marina interviu. Mamãe, o que você tem em mente? Percebi curiosidade e admiração em sua voz. Terceira condição, continuei, olhando diretamente para Rodrigo. Você vai transferir sua parte da herança desta casa para Marina.
Já que considera minha longevidade um problema financeiro, abdique do direito a qualquer coisa minha. Isso é impossível, protestou Camila. Nós precisamos da nossa parte. Precisavam tanto que estavam dispostos a me matar por ela, respondi geladamente. Agora precisam viver com as consequências das suas escolhas. Rodrigo tentou argumentar. Mãe, seja razoável. Você não pode nos deixar sem nada. A ironia da situação não passou despercebida. O homem que planejara minha morte pedindo por razoabilidade. Quarta condição, ignorei seus protestos. Vocês têm 48 horas para sair desta casa. Não quero ver nenhum de vocês até que cumpram todas as minhas exigências. Onde vamos ficar? Perguntou Camila, com lágrimas nos olhos. Não é mais problema meu, respondi friamente. Talvez devessem ter pensado nisso antes de planejar meu funeral. Marina se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Mamãe, você tem certeza de que quer fazer isso? São medidas muito drásticas. Olhei para minha filha, a única que permaneceu leal, e respondi. Marina, eles não planejaram apenas me roubar. Planejaram me assassinar. Não existe medida drástica demais para pessoas capazes disso. Rodrigo fez uma última tentativa. Mãe, somos uma família. Podemos superar isso juntos. Sua voz tinha um tom quase suplicante. Família? Repeti a palavra lentamente. Famílias se protegem, não se matam. Vocês destruíram qualquer laço familiar quando escolheram o dinheiro sobre minha vida. Camila tentou uma abordagem emocional. Mãezinha, eu sempre a amei como uma mãe. Isso foi erro do Rodrigo. Eu apenas... Pare de mentir, interrompi bruscamente. Marina gravou você perguntando sobre o tempo de efeito do veneno. Suas mãos estão tão sujas quanto as dele. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do relógio da parede. Cada tique parecia marcar o fim definitivo dos relacionamentos que um dia foram preciosos para mim. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para decidir, concluí. Aceitam minhas condições ou enfrentam as consequências legais? A escolha é de vocês. Com isso, me dirigi para meu quarto, deixando-os sozinhos para processar a magnitude do que haviam perdido. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais longa da minha vida. Enquanto Marina dormia no quarto de hóspedes, eu permaneci acordada repensando cada momento dos últimos 2 dias. Pela janela do meu quarto, podia ver a luz acesa na sala, onde Rodrigo e Camila discutiam em sussurros desesperados. Às 2 da manhã, escutei a porta da frente se fechar. Espiei pela cortina e vi Rodrigo carregando 2 malas para o carro. Eles haviam decidido sair naquela mesma madrugada, provavelmente para um hotel, enquanto decidiam o que fazer. Às 6 da manhã, recebi uma ligação no meu celular. Era Rodrigo, e sua voz estava embargada. Mãe, podemos conversar? Estamos no hotel da Ponta Negra. Eu preciso falar com você. Se é para implorar ou tentar me convencer a mudar de ideia, não perca seu tempo, respondi firmemente. Não é isso, mãe. É que descobri algumas coisas sobre Camila que você precisa saber. Sua voz tinha uma qualidade diferente, quase derrotada. Senti curiosidade, mas mantive minha guarda alta. O que descobriu? Ela tem outro relacionamento. O dinheiro que precisávamos não era só para minhas dívidas. Ela estava sendo chantageada por fotos comprometedoras. A confissão veio em uma torrente de palavras atropeladas. E isso muda alguma coisa sobre vocês terem planejado meu assassinato? Perguntei friamente. Não, mãe, não muda nada. Só queria que soubesse que fui manipulado também. Rodrigo parecia estar chorando do outro lado da linha. Ela disse que se eu não conseguisse o dinheiro rapidamente, iria embora e ainda espalharia mentiras sobre meu trabalho no hospital. Desliguei o telefone sem responder. As revelações sobre Camila não alteravam o fato fundamental. Meu próprio filho havia concordado em me assassinar por dinheiro. As motivações dele podiam ser complexas, mas o crime permanecia o mesmo. Marina acordou e veio tomar café comigo. Mamãe, você dormiu alguma coisa? Ela notou imediatamente as olheiras no meu rosto. Pouco, admiti. Rodrigo ligou há pouco. Aparentemente descobriu que Camila o estava manipulando também. Isso não o absolve, Marina disse firmemente. Ele é adulto e médico. Sabia exatamente o que estava fazendo quando aceitou participar do plano. Concordei com ela, mas não pude evitar sentir uma pontada de tristeza pelo filho que um dia amei incondicionalmente. É difícil aceitar que criei um homem capaz disso, Marina.
Você não criou um assassino, mamãe. Você criou um filho que tomou decisões terríveis quando adulto. A responsabilidade é dele, não sua. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Era Dr. Alberto, meu médico de confiança, que havia pedido para vir verificar como eu estava depois da nossa conversa do dia anterior. Eunice, você parece abatida. O que aconteceu com Rodrigo que me deixou preocupado ontem? Dr. Alberto sempre foi direto em suas perguntas. Contei-lhe toda a história, mostrando as gravações de Marina e as evidências que havia coletado. Seu rosto ficou progressivamente mais chocado à medida que eu narrava os eventos. Meu Deus, Eunice, isso é tentativa de homicídio qualificado. Você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente, ele disse, tirando o óculos para limpar com mãos trêmulas. Estou considerando isso, doutor, mas primeiro quero ver se eles vão aceitar minhas condições. Condições? Doutor, Alberto pareceu preocupado. Eunice, isso não é uma negociação comercial. É crime grave. Rodrigo não pode continuar exercendo medicina depois do que tentou fazer. Suas palavras me fizeram refletir sobre a responsabilidade moral que eu tinha. Rodrigo havia jurado o compromisso hipocrático de não causar dano, mas planejara assassinar a própria mãe. Como ele poderia continuar tratando pacientes? Às 11h30, meu telefone tocou novamente. Era Camila, e sua voz estava desesperada. Eunice, por favor, me escute. Rodrigo contou tudo sobre minha situação. Eu sei que não justifica nada, mas eu estava sendo chantageada. Precisava do dinheiro urgentemente. Camila, respondi calmamente, você escolheu resolver seus problemas planejando minha morte. Não há justificativa para isso. Eu sei, ela soluçou. Mas podemos encontrar outra solução. Vou contar tudo para a polícia sobre quem está me chantageando. Posso devolver o dinheiro de alguma forma. O prazo que dei foi até meio-dia, cortei. São 11h30. Vocês têm 30 minutos para decidir. Aceitam minhas condições ou eu vou à delegacia. Desliguei novamente e me virei para Marina. Filha, preciso tomar uma decisão importante. Mesmo que eles aceitem minhas condições, devo denunciá-los às autoridades? Marina pegou minha mão. Mamãe, isso é tentativa de assassinato. Eles precisam enfrentar as consequências legais, independentemente de aceitar suas condições ou não. Dr. Alberto concordou. Marina está certa, Eunice. Rodrigo representa um perigo para a sociedade. Imagine se ele tentar algo assim com pacientes vulneráveis. Às 12 horas em ponto, meu telefone tocou uma última vez. Era Rodrigo. Mãe, nós aceitamos todas as suas condições. Vamos assinar a confissão, transferir a parte da herança para Marina e devolver o dinheiro. Só imploramos que não nos denuncie. Respirei fundo antes de responder. Rodrigo, mesmo aceitando as condições, vocês tentaram me assassinar. Isso não pode ficar impune. Mãe, por favor, ele implorou. Minha carreira, minha vida, tudo estará acabado. Deveria ter pensado nisso antes de colocar veneno no meu chá, respondi friamente e desliguei. Era hora de tomar a decisão final. Marina e Dr. Alberto aguardavam minha decisão com expectativa tensa. O peso de determinar o destino do meu próprio filho estava esmagando meu coração, mas sabia que havia apenas uma escolha correta. Vamos à delegacia, anunciei com voz firme. Eles precisam enfrentar a justiça pelo que tentaram fazer. Dr. Alberto assentiu aprovadoramente. É a decisão certa, Eunice. Pessoas que planejam assassinatos não podem simplesmente aceitar condições e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Marina abraçou-me com força. Eu sei que é difícil, mamãe, mas você está protegendo outras pessoas também. Se Rodrigo foi capaz disso com a própria mãe, imagine o que poderia fazer com estranhos. Organizamos todas as evidências, as gravações de Marina, as fotos do frasco de veneno, as anotações manuscritas de Rodrigo, o resultado da análise laboratorial que minha amiga Conceição havia feito discretamente. Tínhamos um caso sólido. Na delegacia especializada em crimes contra idosos, o delegado Dr. Santos nos recebeu com seriedade. Quando comecei a narrar os eventos, vi sua expressão mudar gradualmente de ceticismo para horror absoluto. Senhora Eunice, ele disse após ouvir toda a história e examinar as evidências. Este é um dos casos mais chocantes que já vi em 20 anos de carreira policial. Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, contra-ascendente, com veneno. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Senti um aperto no peito ao ouvir as palavras
20 anos de prisão, associadas ao meu filho, mas mantive minha determinação. Delegado, eles não podem ficar impunes. Se eu não tivesse descoberto o plano, estaria morta agora. A senhora fez a coisa certa ao procurar a polícia. Dr. Santos assegurou. Vamos emitir mandados de prisão imediatamente. A senhora sabe onde eles estão? Forneci o endereço do hotel onde Rodrigo disse estar hospedado. Dentro de 1 hora, a polícia os havia localizado e prendido em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Quando recebi a ligação confirmando a prisão, senti uma mistura estranha de alívio e dor. Rodrigo era meu filho, o menino que criei com tanto amor, mas também era o homem que planejara friamente minha morte. Marina notou meu conflito interno. Mamãe, você fez o que qualquer pessoa sensata faria. Eles escolheram esse caminho. No dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais de Manaus. Médico preso por tentar assassinar a própria mãe com veneno. A manchete me causou náuseas, mas também um senso de justiça. O Conselho Regional de Medicina convocou uma reunião extraordinária e cassou imediatamente o registro de Rodrigo. Ele nunca mais poderia exercer a medicina. 40 anos da minha vida dedicados a formar um médico haviam sido destruídos em um momento de ganância. Camila também enfrentou suas próprias consequências. Durante o interrogatório, descobriu-se que ela havia forjado documentos para conseguir empréstimos usando meu nome como avalista. Além da tentativa de homicídio, enfrentava acusações de estelionato e falsificação de documentos. 1 semana depois da prisão, recebi uma carta da prisão. Era de Rodrigo. Mãe, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo profundamente. Camila me manipulou, mas isso não desculpa minhas ações. Você me criou para ser uma pessoa melhor, e eu falhei terrivelmente. Espero que um dia possa encontrar alguma paz, sabendo que a justiça foi feita. Te amo, mesmo sabendo que não mereço mais seu amor. Ler aquela carta quebrou meu coração novamente. Lágrimas correram pelo meu rosto, enquanto Marina me consolava. Mamãe, o arrependimento dele é importante, mas não muda o que aconteceu. Durante o julgamento, que aconteceu 3 meses depois, apresentei meu depoimento perante um tribunal lotado. Narrei cada detalhe do plano homicida, como descobri, e como me senti ao perceber que meu próprio filho queria me matar. O promotor foi implacável. Senhores jurados, este não foi um crime passional ou momentâneo. Foi um plano premeditado, frio e calculista para assassinar uma idosa indefesa pelo próprio filho, pessoa que deveria protegê-la. A defesa tentou argumentar que Rodrigo havia sido manipulado por Camila, mas as evidências eram irrefutáveis. As gravações mostravam claramente que ambos participaram ativamente do planejamento. O veredicto foi unânime: culpados de tentativa de homicídio qualificado. Rodrigo foi condenado a 15 anos de prisão e Camila a 12 anos. Ambos também foram obrigados a pagar indenização por danos morais no valor de R$500 mil. Quando o juiz leu a sentença, olhei para Rodrigo no banco dos réus. Ele chorava silenciosamente, finalmente compreendendo a magnitude das suas ações. Pela primeira vez desde que descobri o plano, senti uma pontada de pena dele. Mas a justiça havia sido feita. 6 meses após o julgamento, minha vida havia mudado drasticamente. A casa que antes abrigava conversas familiares, agora ecoava com um silêncio que às vezes me consolava e às vezes me entristecia profundamente. Marina havia se mudado temporariamente de São Paulo para Manaus, me apoiando durante os meses mais difíceis. Mamãe, você precisa voltar a viver, ela me disse numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café no terraço. Sei que foi traumático, mas você não pode se isolar para sempre. Ela tinha razão. Desde o julgamento, eu havia me afastado de muitos amigos e atividades sociais. A vergonha de ter criado um filho capaz de tentar me assassinar me consumia, mesmo sabendo racionalmente que não era culpa minha. É difícil, Marina, confessei. Quando saio, sinto que todos estão sussurrando sobre a mãe do médico assassino. A notoriedade do caso tornou impossível manter privacidade. E que tal voltarmos a fazer trabalho voluntário? Ela sugeriu. Você sempre amou ajudar pessoas. Talvez seja a hora de canalizar essa experiência terrível para algo positivo. A ideia me intrigou. Durante minha carreira como enfermeira, sempre participei de ações comunitárias. Talvez fosse realmente tempo de retomar essa parte da minha vida.
Naquela semana, contactei o Centro de Assistência ao Idoso de Manaus. Quando expliquei minha situação e ofereci meus serviços voluntários, a coordenadora, Dona Helena, me recebeu de braços abertos. Eunice, sua experiência pode ajudar outros idosos que passam por situações similares, ela disse durante nossa primeira conversa. Infelizmente, casos de violência familiar contra idosos são mais comuns do que imaginamos. Comecei trabalhando 2 manhãs por semana no centro, oferecendo apoio emocional para idosos que haviam sofrido diversos tipos de abuso por parte de familiares. Era devastador descobrir quantas histórias similares à minha existiam. Conheci Dona Marlene, de 75 anos, cujo filho havia roubado sua aposentadoria durante 2 anos antes dela descobrir. Conheci seu Antônio, de 68 anos, que foi agredido fisicamente pelo neto viciado em drogas. E conheci Dona Rosa, de 71 anos, cuja filha havia tentado interná-la ilegalmente em um asilo para ficar com sua casa. A senhora não está sozinha, eu dizia para cada um deles. Eu entendo essa dor porque passei por algo similar. Compartilhar minha história com outros idosos que haviam sido traídos por familiares se tornou terapêutico. Cada lágrima que enxuguei, cada mão que segurei, cada conselho que dei, me ajudava a processar meu próprio trauma. 3 meses depois de começar o trabalho voluntário, recebi uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão do Rio de Janeiro. Senhora Eunice, soubemos de sua história através dos noticiários. Gostaríamos de convidá-la para participar de um programa sobre violência contra idosos. Inicialmente, hesitei. Expor ainda mais minha história publicamente parecia assustador. Mas Marina me encorajou. Mamãe, sua coragem pode inspirar outros idosos a denunciar abusos. Pense em quantas pessoas você pode ajudar. Decidi aceitar o convite. No programa, transmitido nacionalmente, contei minha história completa. Falei sobre como descobri o plano homicida, como enfrentei Rodrigo e Camila e como encontrei forças para buscar justiça. A repercussão foi imensa. Recebi centenas de cartas e mensagens de idosos de todo o Brasil, alguns contando suas próprias histórias de abuso familiar, outros agradecendo por ter dado voz a um problema frequentemente silenciado. Uma carta em particular me marcou profundamente. Era de uma senhora de 78 anos do interior de Minas Gerais. Dona Eunice, depois de ver sua história na televisão, encontrei coragem para denunciar meu filho que estava me extorquindo há 3 anos. Obrigada por me mostrar que podemos ser fortes, mesmo na terceira idade. Percebi que minha experiência terrível estava se transformando em algo positivo para outras pessoas. A dor não desaparecera, mas encontrara propósito. Marina e eu também decidimos criar um fundo de assistência jurídica para idosos vítimas de violência familiar. Usamos parte da indenização que recebi de Rodrigo e Camila para contratar advogados que oferecessem serviços gratuitos para idosos em situações vulneráveis. Mamãe, Marina me disse num dia, você transformou a pior experiência da sua vida em uma força para o bem. Papai ficaria orgulhoso. Mencionei meu falecido marido me trouxe lágrimas aos olhos, mas também um sorriso. Ele sempre disse que eu era mais forte do que imaginava. Talvez ele estivesse certo. 6 meses depois da criação do fundo, já havíamos ajudado 42 idosos a obter justiça contra familiares abusivos. Cada caso ganho representava uma vitória, não apenas para a vítima, mas para todos nós que recusávamos aceitar que violência familiar fosse tolerável. O trabalho me deu novo senso de propósito, mas também me ajudou a processar minha própria dor. Cada idoso que ajudei a encontrar coragem para denunciar abusos me lembrava de que havia feito a escolha certa ao buscar justiça contra Rodrigo. Ainda sentia saudades do filho que um dia amei, mas aprendi a separar o menino que criei do homem que escolheu me trair. Essa distinção foi fundamental para minha cura emocional. 2 anos após o julgamento, numa tarde de setembro, recebi uma carta registrada que mudaria novamente o rumo da minha vida. O remetente era Rodrigo, escrevendo da penitenciária estadual. Marina estava comigo quando abri a correspondência, e sua expressão se endureceu. Mamãe, você não precisa ler isso se não quiser. Ele não tem direito de perturbar sua paz. Não, filha. Preciso saber o que ele tem a dizer. Abri a carta com mãos trêmulas e li em voz alta. Mãe, sei que não mereço sua atenção, mas preciso contar algo que descobri.
Camila me procurou na prisão na semana passada e confessou algo terrível. Ela nunca foi chantageada por fotos comprometedoras. Essa história foi invenção dela. Na verdade, ela tinha um amante que também estava endividado, e juntos planejaram me manipular para conseguir dinheiro através de você. Sou um idiota que foi usado, mas isso não diminui minha culpa. Apenas queria que soubesse que fui enganado por alguém em quem confiava. Ela riu de mim durante a visita, dizendo que eu sempre fui fácil de manipular. Estou contando isso não para conseguir seu perdão, mas porque você merece conhecer toda a verdade. Tenho usado meu tempo na prisão para estudar e ajudar outros detentos com problemas de saúde. Não posso mais ser médico, mas posso usar meu conhecimento para algo bom. Todos os dias, penso no que fiz e em como traí a mulher mais importante da minha vida. Se pudesse voltar no tempo, mas não posso. Só posso tentar ser melhor pessoa pelo tempo que me resta. Com amor e arrependimento eterno, Rodrigo. O silêncio que seguiu foi longo e carregado. Marina foi a primeira a falar. Mesmo que seja verdade sobre Camila, isso não muda nada. Ele ainda escolheu participar do plano de te assassinar. Eu sei, respondi, dobrando cuidadosamente a carta. Mas me dá uma perspectiva diferente sobre como tudo aconteceu. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando na complexidade da natureza humana, em como pessoas que amamos podem nos decepcionar profundamente, e em como a manipulação pode corromper até mesmo laços familiares. Uma semana depois, procurei Dr. Alberto para uma conversa. Doutor, preciso de sua opinião sobre algo. Rodrigo escreveu contando que foi manipulado por Camila de forma ainda mais cruel do que imaginávamos. Dr. Alberto me ouviu atentamente antes de responder. Eunice, mesmo que ele tenha sido manipulado, permanece o fato de que concordou em te assassinar. Manipulação pode explicar, mas não desculpa. Eu sei disso, concordei, mas me faz pensar sobre perdão. Não para benefício dele, mas para minha própria paz interior. Perdão é uma decisão pessoal, ele disse gentilmente. Mas lembre-se, perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Nos meses seguintes, continuei meu trabalho voluntário com ainda mais dedicação. Ajudar outros idosos me dava perspectiva sobre minha própria situação. Alguns haviam sofrido abusos por décadas antes de encontrar coragem para agir. Outros nunca conseguiram se libertar de familiares abusivos. Durante uma sessão de grupo no centro de assistência, Dona Marlene fez uma pergunta que me impactou. Eunice, como a senhora consegue dormir à noite sabendo que seu próprio filho está na prisão? Pensei cuidadosamente antes de responder. Marlene, é difícil todos os dias, mas durmo melhor sabendo que fiz a coisa certa. Se eu não tivesse agido, ele poderia ter tentado algo similar com outras pessoas. A senhora já pensou em visitá-lo na prisão? Perguntou seu Antônio. A pergunta me surpreendeu. Nos 2 anos desde sua prisão, nunca havia considerado visitar Rodrigo. Não sei se conseguiria, admiti. E não sei se seria benéfico para nenhum de nós. Naquela semana, conversei com Marina sobre a possibilidade de uma visita. Filha, o que você acha da ideia de eu visitar Rodrigo? Marina ficou visivelmente desconfortável. Mamãe, você tem certeza de que quer se expor a isso? E se ele tentar manipulá-la novamente? 2 anos na prisão mudaram pessoas de formas surpreendentes, refleti. Talvez seja a hora de eu ver com meus próprios olhos quem ele se tornou. Após muita consideração, decidi fazer uma única visita. Queria ver Rodrigo cara a cara, não para reconciliação, mas para encerramento. Precisava olhar nos olhos do homem que planejara minha morte e ver se restava algo do filho que um dia amei. A visita foi agendada para a semana seguinte. Marina insistiu em me acompanhar até a entrada da penitenciária, embora não pudesse entrar comigo. Mamãe, se você se sentir desconfortável, saia imediatamente, ela me alertou. Você não deve nada a ele. Enquanto aguardava na fila de visitantes, observei outras famílias. Mães visitando filhos presos, esposas visitando maridos, filhos visitando pais. Cada história ali representava uma família destruída por escolhas ruins. Quando chamaram meu nome, senti borboletas no estômago. Há 2 anos não via Rodrigo pessoalmente. Como ele estaria? Como eu reagiria? A resposta viria em poucos minutos. A sala de visitas da penitenciária era fria e impessoal, com mesas de plástico branco e cadeiras desconfortáveis.
O cheiro de desinfetante misturado com suor humano criava uma atmosfera opressiva que me fez questionar se havia tomado a decisão certa ao vir. Quando Rodrigo entrou escoltado por um guarda, quase não o reconheci. O homem que estava diante de mim parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 2. Seu cabelo estava grisalho, havia perdido muito peso e seus olhos carregavam uma tristeza profunda que jamais havia visto antes. Mãe, ele disse simplesmente, sentando-se à minha frente. Sua voz estava rouca, como se chorar fosse uma atividade frequente. Rodrigo, respondi mantendo minha compostura. Recebi sua carta. Ele baixou a cabeça. Eu não esperava que viesse. Depois de tudo que fiz, não mereço nem mesmo esta visita. Durante vários minutos, permanecemos em silêncio. Eu o observava, tentando encontrar traços do menino que criei no homem destruído que estava diante de mim. Finalmente, ele levantou os olhos. Mãe, quero que saiba que não passo um dia sequer sem pensar no que fiz. Cada manhã acordo lembrando que tentei assassinar a mulher mais importante da minha vida. E o que você faz com esse sentimento? Perguntei friamente. Estudo, ele respondeu. Terminei um curso técnico em enfermagem. Ajudo na enfermaria da prisão, cuidando de detentos doentes. Não posso mais ser médico, mas posso usar meu conhecimento para ajudar pessoas, mesmo aqui. Sua resposta me surpreendeu. Por que enfermagem? Porque você foi enfermeira por 40 anos, ele disse, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Queria honrar sua memória de alguma forma, mesmo sabendo que estou morto para você. As palavras dele me atingiram profundamente. Por 2 anos, havia me esforçado para não pensar em Rodrigo como meu filho, mas como o criminoso que tentara me matar. Vê-lo ali, quebrado e aparentemente arrependido, trouxe à tona sentimentos que eu pensava ter enterrado. Rodrigo, disse depois de um longo silêncio, precisa entender que perdão não significa esquecimento. O que você fez não pode ser desfeito. Eu sei, mãe. Não estou pedindo perdão. Só queria que soubesse que me tornei uma pessoa diferente. A pessoa que você tentou criar, mas que eu rejeitei por ganância. Contou-me então sobre sua rotina na prisão. Acordava às 5 da manhã. Trabalhava na enfermaria cuidando de presos com HIV, tuberculose e outras doenças graves. À tarde, dava aulas de higiene básica para detentos analfabetos. À noite, estudava ou lia. Tem um rapaz aqui, Júnior, que tem a mesma idade que eu tinha quando você me criou sozinha após a morte do papai. Ele continuou. Ele está preso por roubo, mas não é mau caráter. Apenas tomou decisões erradas por desespero financeiro. A ironia não passou despercebida. Rodrigo estava cuidando de alguém que cometera crimes por necessidade, enquanto ele próprio havia planejado assassinato por ganância. O que você aprendeu nesses 2 anos? Perguntei. Que família não é sobre sangue ou DNA. É sobre lealdade, proteção e amor incondicional. Você me deu tudo isso por 33 anos, e eu destruí em 1 semana por causa de dinheiro. Sua voz falhou. Aprendi que algumas ações não têm retorno. Posso passar o resto da vida tentando me redimir, mas nunca poderei desfazer o que fiz. Permaneci em silêncio, processando suas palavras. Parte de mim queria acreditar que ele havia mudado genuinamente. Outra parte me alertava para não ser novamente ingênua. Mãe, ele disse, interrompendo meus pensamentos. Quero que saiba que sou grato por você ter me denunciado. Se não tivesse feito isso, eu teria vivido o resto da vida carregando esse crime sem enfrentar as consequências. A prisão me forçou a confrontar quem eu me tornei. E Camila? Perguntei sobre minha ex-nora. Ela está em outra penitenciária. Soube que continua culpando todos menos ela mesma pelo que aconteceu. Algumas pessoas nunca aprendem. Ele fez uma pausa. Mãe, posso fazer uma pergunta? Assenti. Como está sua vida agora? Conseguiu encontrar alguma paz? Contei-lhe sobre meu trabalho voluntário, sobre como havia ajudado dezenas de idosos vítimas de violência familiar, sobre o fundo de assistência jurídica que criara com Marina. Falei sobre como transformar minha dor em propósito havia sido fundamental para minha cura. Você transformou algo terrível em algo belo, ele disse com admiração genuína. É exatamente o que esperaria da mulher que me criou. Quando o tempo de visita estava acabando, Rodrigo disse: Mãe, tenho mais 11 anos de prisão pela frente. Quando sair, serei um homem de 46 anos sem carreira médica, sem família, sem nada.
mas juro que usarei cada dia restante da minha vida para honrar sua memória fazendo o bem. Levantei-me para sair, mas antes de ir embora, disse algo que surpreendeu até a mim mesma. Rodrigo, o que você fez foi imperdoável. Mas vejo que está genuinamente arrependido e tentando mudar. Isso não apaga o passado, mas talvez construa um futuro melhor. Isso significa que há esperança de um dia podermos... Não, cortei firmemente. Nossa relação mãe-filho morreu no dia que você colocou veneno no meu chá. Mas isso não significa que não posso reconhecer quando alguém está tentando se tornar uma pessoa melhor. Deixei a prisão com sentimentos misturados. Marina me aguardava ansiosamente no estacionamento. Como foi, mamãe? Você está bem? Estou, respondi, surpreendendo-me com a verdade dessa afirmação. Foi esclarecedor. Durante o caminho de volta para casa, contei a Marina sobre a conversa. Ela me ouviu em silêncio antes de comentar. Mamãe, fico feliz que você tenha encontrado alguma paz, mas não se sinta obrigada a ter um relacionamento com ele. Não sinto, assegurei. Mas ver que ele está genuinamente tentando mudar me deu uma perspectiva diferente sobre perdão. Não perdão para benefício dele, mas para minha própria libertação. Nos meses seguintes, ocasionalmente recebia cartas de Rodrigo contando sobre seu trabalho na enfermaria da prisão, sobre os presos que estava ajudando, sobre os cursos que fazia. Eu as lia, mas não respondia. Ainda não estava pronta para essa ponte. 1 ano depois da visita, recebo uma ligação que mudaria novamente minha perspectiva. Era do diretor da penitenciária. Senhora Eunice, gostaria de informá-la que seu filho salvou a vida de 3 detentos durante um incêndio na ala leste. Ele poderia ter fugido durante a confusão, mas escolheu voltar para resgatar presos feridos. A notícia me deixou sem palavras. O diretor continuou. Ele sofreu queimaduras graves, mas se recusou a ser atendido antes que todos os feridos fossem tratados. É um comportamento extraordinário para alguém cumprindo pena por tentativa de homicídio. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, escrevi uma carta para Rodrigo. Filho, soube sobre sua bravura durante o incêndio. Ver você arriscar sua própria vida para salvar outros me lembra do homem que você poderia ter sido sempre. Ainda não posso perdoar completamente o que aconteceu entre nós, mas reconheço a pessoa corajosa que você está se tornando. Continue nesse caminho. É o que seu pai ficaria orgulhoso de ver. Com respeito por sua transformação, Eunice. 3 meses depois, recebo uma resposta emocionante. Mãe, sua carta foi o presente mais precioso que já recebi. Não busco seu perdão porque sei que não mereço, mas saber que você reconhece meu esforço para mudar me dá forças para continuar. Prometo honrar a educação que você me deu pelos anos que me restam, com amor eterno e gratidão infinita, Rodrigo. Hoje, 4 anos após descobrir o plano homicida, posso dizer que encontrei minha paz. Não através da reconciliação familiar, essa ponte foi irreparavelmente queimada, mas através do propósito que encontrei em ajudar outros idosos e na certeza de que justiça foi feita. Meu trabalho voluntário expandiu para 3 centros de assistência ao idoso. O fundo que criamos já ajudou mais de 200 idosos a obter justiça contra familiares abusivos. Recebo cartas diárias de pessoas agradecendo por ter dado voz a um problema silenciado por muito tempo. Marina voltou para São Paulo, mas nos falamos diariamente. Ela se casou no ano passado com um homem maravilhoso que entende nossa história e me trata como mãe. Finalmente tenho a família amorosa que sempre desejei. Quanto a Rodrigo, continua cumprindo sua pena. Pelas cartas esporádicas que trocamos, sei que se tornou uma referência na penitenciária, ajudando outros detentos com problemas de saúde e mediando conflitos. Quando sair da prisão, em 8 anos, será um homem completamente diferente daquele que tentou me assassinar. Perdoo? Não completamente. Esqueço? Jamais. Mas encontrei paz, sabendo que transformei a pior experiência da minha vida em uma força para o bem. Cada idoso que ajudo, cada família que protejo de abusadores, cada vitória legal que conquistamos é minha vingança final contra aqueles que acreditam que idosos são alvos fáceis. Aos 64 anos, descobri que a verdadeira força não está em confiar cegamente na família, mas em ter coragem de buscar justiça, mesmo quando isso significa sacrificar laços de sangue. Minha vida hoje é plena, significativa e, acima de tudo, vivida em meus próprios termos. A cada amanhecer,
Agradeço por ter encontrado forças para lutar. A cada anoitecer, durmo sabendo que fiz a diferença na vida de pessoas que, como eu, enfrentaram a traição daqueles que deveriam protegê-las. Esta é minha história, uma história de traição, justiça e redenção. Uma história que prova que nunca é tarde demais para ser corajosa, para buscar a verdade e para transformar dor em propósito. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nesta jornada. Sua presença me deu forças para contar cada detalhe desta experiência transformadora. Por favor, deixe seu like se esta história tocou seu coração. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de superação e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para que continuemos dando voz àqueles que enfrentam situações similares. Lembre-se, nunca aceite abuso, não importa de quem venha. A justiça pode demorar, mas sempre chega para aqueles que têm coragem de buscá-la. Até a próxima história, e que todos encontrem forças para escrever seus próprios finais vitoriosos.